Enquanto o governo federal segue batendo cabeça e fala besteira até sobre as estações do ano, prefeitos e governadores começam a relaxar as medidas de isolamento social ainda no momento muito preocupante da pandemia no país. Hoje deve ser votado um projeto de lei que pode instituir controle de preços sobre aplicativos de transporte, algo que também é muito complicado, e no Recife, nas repercussões do caso Miguel, começam a surgir projetos de lei, no mínimo bizarros. Hoje, com comentários de Arthur Brito e Carla Falcão, veja agora o Livros de Notícia. Hoje eu preciso começar o programa com um anúncio muito especial para todos nós que fazemos parte do Livres. A partir da próxima segunda-feira, dia 15, os nossos associados vão receber em primeira mão todo o nosso conteúdo, inclusive conteúdo exclusivo preparado para o associado, vai poder participar ativamente de discussões e de decisões, inclusive, sobre ações e conteúdo que a gente produz aqui no Livres. Isso tudo através do aplicativo que nós vamos lançar, Eu Sou Livres, exclusivo para associados. Se você ainda não é um associado, entre no nosso site agora mesmo, em eusoulivres.org/participe, preencha o cadastro e entre para o time que defende a liberdade por inteiro. O que está acontecendo no Ministério da Saúde é surreal e indignante. Em meio à maior pandemia do século, que a gente está vendo depois de ter 2 ministros da Saúde demitidos, os esforços de combate à pandemia no governo federal serem liderados por alguém que não entende absolutamente nada de saúde. Trata-se do general Eduardo Pazuello, que é um militar de carreira, e por isso se esperava dele, no mínimo, um conhecimento da geografia brasileira, das estações do ano no país. Mas veja o conhecimento maravilhoso que embasa a proposta dele para enfrentar a pandemia. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Olha, se ser pernambucano e ter vivido grande parte da minha vida no Nordeste, ter que ouvir uma pessoa desqualificada dessa, falando essas atrocidades, no comando do enfrentamento à pandemia, nesse momento é surreal, indignante, isso aqui é uma palhaçada. Apesar de ainda termos um problema muito grande de testagem e inclusive de transparência no acesso a dados relativos à pandemia no Brasil, nós estamos vendo muitos prefeitos e governadores adotando medidas que relaxam o isolamento social pelo país. Quem vai avaliar isso para a gente agora é o médico infectologista Arthur Brito, associado do Livres. Não foi exatamente uma surpresa que tenha acontecido esse anúncio, mas também não foi surpresa, foi bem debatido, que o anúncio não veio numa hora das mais indicadas, já que o número de casos e o número de mortes continua a subir no estado e na cidade de São Paulo. Também a gente pôde acompanhar a revolta de algumas cidades da região do ABC Paulista, porque tinham uma capacidade, um dos argumentos que o estado usou foi o número de leitos vagos para poder estabelecer critérios menos rígidos para a cidade de São Paulo, e algumas cidades do ABC que tinham ficado como faixa vermelha defendiam que tinham maior capacidade ociosa do que a própria cidade de São Paulo, que tinha ficado como faixa laranja. Na verdade, o estabelecimento de critérios foi bastante político nesse sentido, e se levado ao pé da letra, seria difícil reduzir as medidas de distanciamento social em qualquer local da cidade de São Paulo. Inclusive, hoje o governo fez uma coletiva mostrando que o número de casos proporcional de São Paulo em relação ao país tinha diminuído bastante. São Paulo já foi responsável por 60% dos casos no Brasil, e hoje estaríamos com apenas 20% dos casos brasileiros estariam em São Paulo. Mas isso num contexto onde o Brasil está tendo um aumento expressivo no número de casos e São Paulo continua também tendo um aumento no número de casos e no número de mortes. Ou seja, São Paulo basicamente se vangloriando por
está fazendo um trabalho menos ruim do que o resto do Brasil está fazendo. Do ponto de vista técnico, provavelmente nenhuma medida teria sido adotada no sentido de relaxar o distanciamento social. Afinal de contas, a Europa, que vem tomando essas medidas também durante esse mês, teve uma pandemia que começou com pelo menos um mês de antecedência em relação à pandemia do Brasil. Então, lá, de fato, o número de novos casos tem diminuído substancialmente, e nessa esteira eles diminuíram as medidas de distanciamento. O Brasil e São Paulo têm ido por um caminho diferente. E a gente sabe que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, desde o início da pandemia no Brasil, não só porque foi aqui que se iniciaram os primeiros casos, mas porque tem uma estrutura maior e uma capacidade maior de gestão. Na ausência de uma liderança do governo federal, São Paulo tem sido basicamente um norte para os outros estados e cidades brasileiras. Então, não deixa de ser preocupante essa medida que São Paulo tomou. Hoje deve ser sancionado o projeto de lei 1179/2020, que trata de várias medidas econômicas no contexto da pandemia. Entre elas, o artigo 17 inclui uma proposta de controle de preços nos aplicativos de transporte. Isso é muito preocupante. Desde que começou a pandemia, o Livres tem publicado diversas notas técnicas falando sobre a importância da gente não tomar medidas governamentais que atrapalhem mais do que ajude nesse contexto de enfrentamento à pandemia. E é o caso desse artigo 17, porque o controle de preço gera muitas distorções. Na economia de mercado, o preço funciona como uma linguagem que informa para os diversos agentes envolvidos, consumidores, produtores, fornecedores, como que está a situação em relação à oferta e demanda. Se é preciso produzir mais, se é preciso produzir menos, se precisa mais daquele serviço ou menos, enfim. Todo esse ajuste de mercado necessita de um sistema de preços livres. Então, ver políticas de controle de preços que geram distorções e atrapalham o funcionamento normal da economia é muito preocupante. Por isso, para manter o sistema de preços livres e, com isso, garantir a eficiência do processo de mercado para atender o consumidor e a todos os brasileiros, a gente vai tentar pressionar o presidente Jair Bolsonaro com um tuitaço hoje, pedindo para que ele vete o artigo 17 da Lei 1179 de 2020. Controle de preços não funciona. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no Política em 2 Minutos de hoje, de meio-dia. Infelizmente, parece que nos momentos mais complicados, onde há comoção social, onde todos nós nos emocionamos muito, parece que alguns políticos se aproveitam disso para surgir com projetos de lei bizarros e populistas que não resolvem o problema, mas que chamam a atenção. Quem vai explicar para a gente o que está acontecendo no Recife, a partir do caso do menino Miguel, que foi morto após a irresponsabilidade da patroa da sua mãe, é a líder Livres na capital pernambucana, Carla Falcão. E eu falo disso depois do posicionamento da deputada Gleide Ângelo sobre o assunto. Primeiro, ela assumiu uma postura louvável, que todo mundo deve assumir, que é de solidariedade a Mirtes, mãe de Miguel. Mas, como justiça por Miguel, a deputada apresenta como solução um projeto de lei que consiste em obrigar repartições públicas e condomínios a colocarem uma placa em um elevador, dizendo que crianças com menos de 12 anos não podem andar sozinhas em elevador. Deputada Gleide Ângelo, a senhora disse que se inspirou no exemplo de São Paulo, onde tem uma lei similar. Mas a senhora conhece o Recife. A senhora deve saber que aqui, onde Miguel morreu, desde 2014, tem uma lei muito similar da senhora que proíbe crianças menores de 10 anos de andarem sozinhas em um elevador. Isso, por acaso, trouxe mais segurança para Miguel? A senhora realmente acha que Sari Corte Real deixaria de fazer o que fez se tivesse uma placa dizendo que crianças não podem andar sozinhas no elevador? A senhora trabalha com segurança pública. Sua trajetória foi na segurança pública. É coincidência que uma pessoa pague 20 mil reais e pague liberdade de ser branca, enquanto a maior parte das pessoas pretas são presas
sem sequer terem direito a julgamento? E se fosse o contrário? A senhora é a deputada mais votada da história da Assembleia Legislativa. A resposta, que a senhora chama de justiça, se resume a uma placa e um elevador? Para falar sobre como esse projeto é problemático, não ajuda a encontrar justiça e tira o foco do que realmente é importante, eu convidei meu amigo que é advogado e cientista político, Naui Bernardo. Bom, esse é aquele tipo de lei que acaba gerando o que a gente chama de legislação simbólica, né? É aquele projeto de lei que, se aprovado e sancionado, não vai ter nenhum impacto na vida das pessoas que seja realmente perceptível. Pela própria redação do projeto de lei, você já nota que ali a única intenção que está clara não é efetivamente evitar algum incidente com alguém, é fixar uma placa. Para você, eu deixo uma pergunta. Justiça por Miguel é uma placa em um elevador? Esse foi o Livros Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações e não se esqueça, o nosso conteúdo sobre os destaques do dia não acaba aqui, vai continuar nas nossas redes sociais ao longo do dia. E a partir do dia 15, próxima segunda-feira, você que é associado vai poder ter a nossa curadoria na palma da sua mão, no seu aparelho celular, através do nosso aplicativo. Se você ainda não é um associado, não perca tempo, entre no nosso site agora mesmo em www.eusolivres.org/participe, preencha o cadastro e venha fazer parte do Livres conosco. Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.